Meu nome é Kleber, eu agradeço o convite do César Graff para a gente estar debatendo aqui um tema importante, né? É sempre um desafio muito grande a gente falar sobre análise econômica e financeira, pela a influência que a análise econômica e financeira gera em qualquer projeto, né? E quando a gente fala em compra de mudas, né? Em construir um pomar, a análise financeira e econômica ela é muito importante. E por que eu falo que é um desafio falar sobre análise econômica e financeira? No viés econômico, se nós juntarmos 10 economistas numa sala, ao sair dessa sala, cada um vai ter um posicionamento. Assim como se nós colocarmos 10 torcedores, um de cada time, numa sala, cada um vai ter a sua opinião. Isso no viés econômico. E no viés financeiro, os profissionais de finanças sempre buscam um tipo de análise. Então, alguns optam sempre pela taxa interna de retorno, outros pelo valor presente líquido, os mais antigos, as escolas mais antigas, pelo payback, os mais recentes pelos SPISR. E quando nós somos convidados para falar sobre a análise econômica financeira, nesse nicho de mercado, para produtor rural, plantio de pomar, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado porque nós conseguimos isolar essas variáveis, ou seja, consenso, apesar de todas as diversidades que há na parte econômica, é consenso que um projeto é viável economicamente quando a gente consegue demonstrar a teoria da competitividade, ou seja, o que faz esse projeto ser diferente em relação a outros. Mesma coisa na questão financeira. Quando um projeto ele é viável financeiramente? Quando nós conseguimos isolar a variável risco e gerar mais retorno para o investidor, para o produtor rural. Então, de uma forma bem didática, a gente vai querer mostrar aqui para vocês, e a gente acha que fez um bom trabalho, mostrando realmente o resultado econômico e financeiro na questão de produção de um pomar. E para falar sobre isso, nós procuramos aqui, ao longo de uma forma bem didática, tá? Nesse bate-papo que a gente vai estar fazendo com vocês aqui, isolando a variável que a gente chamou aqui de produtividade. Então, todos os recursos que envolvem a produção de um pomar, a constituição desse pomar, quando nós isolamos a variável produtividade, o retorno ele é muito acima e ocorre muito antes do que o produtor pensa. Então a gente vai tentar discorrer sobre isso nesses minutos que a gente vai estar conversando, tá? Para falar sobre isso, nós usamos como parâmetro aqui o comparativo das mudas da empresa Citrograf, com todo esse material tecnológico, né, com toda essa expertise que a empresa adquiriu ao longo aí dos seus 50 anos praticamente, versus as mudas de mercado, tá? Então, o parâmetro é esse. As fontes, os dados, nós pegamos aí uma fonte confiável, que seria o agrianual, e fizemos todas as análises de uma forma bem simples e didática, volto a falar, tá? Bom, como o César já falou, né, estou me apresentando aqui, meu nome é Kleber, eu atuo aí já quase 25 anos na área de finanças, controladoria, economia, um pouco de tributos também. E há praticamente 15 anos eu atuo como professor aí do IBFGV. Então, com um pouco esse pouquinho de experiência aí atrelado a essa situação, esse estudo que nos foi pedido, a gente está contextualizando essa análise econômica e financeira voltada sempre para o viés de produtividade, que é a área que os senhores atuam aí e investem o recurso, o tempo de vocês e a vida de vocês como um todo. Então, antes da gente dar sequência aqui, é importante entender qual que é o conceito de análise financeira e econômica, tá? Quando a gente fala em análise econômica e financeira, a gente tem que entender o seguinte, basicamente, a ideia de qualquer projeto
é gerar resultado para o investidor, para o proprietário. Então, de uma forma bem simples, a análise financeira e econômica, ela visa proporcionar ao produtor o que a gente chama de decisão ótima, ou seja, nós vamos dar informações, estudos, né, para que o produtor, para que o investidor, ele tenha decisões no sentido de que aquela seja a decisão mais assertiva. Há uns 10, 15 anos atrás, havia-se muitas dúvidas com relação à cultura de citros, né? Então, eu vou optar por fazer plantio de citros ou cana, citros ou gado. Hoje, com o passar do tempo, a gente vê que os produtores que estão no mercado, eles estão cientes do retorno, né? Da lucratividade, apesar de todos os trabalhos, assim como qualquer cultura, que os citros lhe dá. Porém, é importante que não se tenha só uma decisão de fazer um plantio, mas sim a melhor decisão. Por quê? O que a gente chama em finanças de decisão ótima vai gerar para o empresário, para o produtor, o retorno antecipado daquele capital investido. Se nós conseguirmos isolar a variável risco em relação aos demais produtores, aos demais concorrentes, aos demais pomares, então isso agrega valor para aquela produção em questão. Então, decisão ótima, ela visa maximizar o retorno para o produtor. E quando a gente fala em maximizar o retorno, é antecipar o capital que ele investiu, que ele pretende recuperar em 3, 4 anos, ele recupera esse capital o quanto antes. Recuperando antes esse capital, ele gera um payback melhor, uma TIR melhor, um VPL melhor, um SPIS melhor, ou no português claro, ele coloca o dinheiro, começa a colocar o dinheiro no bolso de forma antecipada. Então está claro para a gente que o produtor precisa analisar todas as possibilidades para tomar a melhor decisão. Tá? E quando a gente fala em tomar a melhor decisão, nesse estudo de caso aqui, nessa análise que nós nos propusemos a fazer, está claro que a produtividade é igual a retorno. Então, se a produtividade ela é igual ao retorno, fica claro que, e eu acredito que os senhores irão concordar comigo, maior produtividade gera um maior retorno. Tá? Então, em cima dessas variáveis, das métricas econômicas, das métricas financeiras, pegando os estudos de casos reais, agregando aos números de agro anual, de outros órgãos de extrema confiança, como nós vamos mostrar aqui, a gente chega a essa conclusão. Maior produtividade gera um maior retorno. E quando nós falamos em estudo e análise do mercado, é importante entender que o produtor, até aqui fazendo um comparativo como se fosse aqui uma muda, uma planta de laranja, o produtor ele sempre toma 3 tipos de decisões. Tá? Ele tem as decisões de financiamento. O que são decisões de financiamento? É aonde que ele vai pegar esse recurso. Se é um capital próprio, ele vai sangrar o seu cash flow, o seu fluxo de caixa, ou vai pegar capital terceiros, junto a banco e instituições financeiras. Então, essa é uma decisão. Essa decisão é o que inicia-se o processo, o estudo de caso. Depois, eles têm a decisão de investimento, que diz, bom, agora eu tenho dinheiro, aonde que eu vou investir ou como que eu vou investir no meu pomar? Eu vou comprar defensivo tal, fertilizante tal, muda X, e assim por diante. E depois, os frutos seriam o quê? A decisão de reutilização desse lucro. Ou seja, o quanto antes ele tiver o resultado, esse lucro, ele consegue gerar um payback maior, uma TIR melhor, como já falei, um VPL melhor, ou seja, coloca o dinheiro no bolso de forma antecipada. Então, contextualizando, econômica e financeiramente, nós vamos estar trabalhando aqui, debatendo exatamente isso aqui, ó, as decisões de investimento. Então, fazendo um projeto de plantar o pomar, o produtor, o investidor, o produtor já tem o recurso, seja ele capital próprio ou terceiro, e agora ele vai optar como que ele vai investir esse recurso no plantio desse pomar. E para fazer isso, nós isolamos a variável muda. Por quê? Produtividade é igual a retorno. Maior retorno, maior produtividade. E assim por diante. Bom, para fechar então aqui essa parte introdutória, para a gente entrar realmente
nos finalmente. Então, aspecto econômico e aspecto financeiro. Então, aspecto econômico, como eu já falei, seria a teoria. A gente vai trabalhar com a teoria da vantagem competitiva. E o que é isso aqui? Trazendo para o linguajar nosso, para o dia a dia nosso. Se eu tenho uma maior produtividade em relação ao mercado como um todo, ou em relação ao meu concorrente, eu consigo receber um maior valor agregado por aquela planta, né? Se todos conseguirem aumentar a sua produção, a gente consegue subir um patamar em termos de rentabilidade dessa cultura. Então, vantagem competitiva é um consenso entre os economistas de que maior produtividade é igual a maior retorno. E aqui, por fim, o outro viés de trabalho, que seria o aspecto financeiro, é risco versus retorno. Então, o que nós temos, nós conseguimos, né, entendemos ter conseguido fazer aqui nesse estudo de caso? Nós isolamos a variável risco, ou seja, o risco da cultura, da plantação de um pomar por um produtor A é o mesmo do produtor B, ou seja, em termos de risco. Porém, a gente conseguiu aqui, isolando algumas variáveis, aumentar o retorno desse produtor. E que fique claro também a questão de risco versus retorno, só para a gente fechar isso aqui, risco versus retorno não tem nada a ver com lucro ou prejuízo, não tem nada a ver com certo ou errado. Então, por exemplo, se eu pegar um copo de água, subir do 22º andar de um prédio e soltar esse copo de água de lá de cima, o risco é zero, ou seja, esse copo vai cair, vai quebrar. Tá? Agora, se eu pego o copo que está aqui em cima da mesa, jogo esse copo no chão, ocorre o risco de acontecer o quê? Esse copo pode quebrar ou não. Então, quando a gente trabalha com a cultura, no caso aqui de citros, o risco é igual para todos os produtores. Porém, se eu isolar as variáveis que são pertinentes à atividade, trazendo um maior retorno, eu consigo fazer o quê? Financeiramente e economicamente, dar um retorno maior para o produtor. Então, feita essa explanação, a gente vai estar fazendo a análise com relação ao viés produtividade da cultura de citros. E para isso, pessoal, nós estamos isolando uma única variável aqui, que seria a variável sacolas. Tá? Nós estamos fazendo um estudo com a sacola de 4 litros, material genético IAC, versus uma sacola de 7 litros, também com material genético do IAC. Esse é o nosso primeiro estudo de caso, onde a gente fez aí uma simulação do ano 1 até o ano 3, para vocês verem financeira e economicamente qual que é o ganho em relação a uma ou outra. E depois, um segundo estudo de caso, seria nós pegarmos uma sacola de 4 litros, também com a genética do IAC, versus uma sacola também de 4 litros, só que com a genética das 7 Lagoas, tá? Para a gente ter uma ideia das relações de causa e efeito. Então, vamos lá. Então, primeiro estudo de caso aqui, sacola 4 litros, material genético do IAC, versus uma sacola um pouco maior, uma sacola de 7 litros, material genético do IAC. As métricas desse estudo, nós partimos aqui do agranual de 2021, tá? Nós estamos usando aqui um espaçamento de 6 por 3, uma densidade em termos de pés por hectares de 555 plantas, tá? Módulo aqui de 100 hectares, e para precificar essa produção, em todos os contextos, nós estamos nos valendo aqui de um preço médio de R$30 a caixa. Tá? Então, essas foram as métricas iniciais de trabalho. Então, vamos lá. Aqui, no estudo de caso, nós separamos aqui em 4 grandes grupos. Então, eu tenho grupos aqui, o grupo A, que nós chamamos aqui de operações mecanizadas, o grupo B, operações manuais, depois o grupo C, que nós chamamos aqui de insumos e administração. Então, essas informações estão disponíveis, estão sintéticas aqui, mas elas estão disponíveis no agranual, e nós só compilamos isso com base nas métricas de talhão, considerando aqui o volume de 555 pés, no caso dessa densidade, desse projeto, desse espaçamento, e trazemos isso para uma realidade de 4 litros, genética IAC, versus uma sacola de 7 litros, também com a mesma genética.
Então, nessa primeira análise aqui eu estou fazendo exatamente com o primeiro ano, para vocês verem as variações. Então, se eu tenho uma sacola de 4 litros com a genética EAC ou uma sacola de 7 litros com a genética também EAC, o custo com operações mecanizadas que de forma compilada envolvem preparo do solo, a implantação, tratos culturais e colheita, vocês podem observar aqui que é exatamente o mesmo valor despendido em um tipo de sacola, você vai despender no outro aqui, naquilo que tange aqui as operações mecanizadas. Quando nós formos para o outro grande grupo, né, que seria o grupo de operações manuais, que engloba preparo do solo, implantação e tratos culturais, assim como colheita e carregamento, nós também temos o mesmo custo aqui de investimentos, 4.321 versus 4.321. Então, até então, no grande grupo A e no grupo B, o desembolso do produtor, do empresário, de quem está fazendo esse plantio, vai ser exatamente o mesmo. Tá? Depois, aqui dando sequência, nós temos aqui o outro grande grupo que nós chamamos aqui, nós blindamos, seria a parte de insumos, onde nós temos aqui fertilizantes, a parte fitossanitária, herbicidas, mudas de laranja e outros insumos. Então você observa aqui que nós temos uma variação no grupo insumos. E a que se deve essa variação? Essa variação se deve única e exclusivamente por conta do preço do valor da muda, aonde em um dos casos aqui nós estamos considerando essa muda a R$10 e essa outra muda aqui a R$11,50. Então você observa aqui que a variação financeira para essas 555 plantas equivale a R$1,50. Então, por enquanto, foi a única diferença observada. Dando sequência, a administração, ou seja, os custos com administração, com gestão, independentemente do tamanho de sacola, você vai gastar exatamente a mesma coisa. Então, ao final desse primeiro ano, o produtor ele vai ter aqui um desembolso com uma sacola de 4 litros com a genética EAC de R$19.284. Tá? No segundo ano, no mesmo estudo de caso com a sacola de 7 litros com a genética EAC, esse número sobe para 20.116. Ou seja, falando exclusivamente do ano 1, o desembolso do produtor rural vai ser 4,3% maior, ele optando pela sacola de 7 litros do que a sacola de 4 litros. Aí a pergunta que vem agora seria qual? Bom, tudo bem, eu estou gastando 4,3% a mais. Isso vai impactar de que forma no meu retorno financeiro? Isso é positivo ou negativo no todo? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Para responder essa pergunta, nós fizemos análise até o ano 3. Então, o ano 1 é exatamente Ctrl+C, Ctrl+V, como já fizemos, né, etapa por etapa agora nos últimos 2 slides. Aí nós temos aqui no ano 2. Então, no ano 2, você observa que é exatamente no grupo de operações mecanizadas. O que nós gastamos com 4 litros, vamos gastar com 7 litros. Ano 2. Ano 3, idem. Então, o grupo A aqui, exatamente o que você gastou com 4 litros, você gasta com 7 litros. Nas operações manuais, você tem aqui o grupo operações manuais, ano 1, seja 4 litros ou 7 litros, exatamente o mesmo desembolso financeiro. No ano 2, exatamente o mesmo desembolso financeiro. E no ano 3, você vai gastar um pouco mais com os 7 litros. Mas por que esse um pouco mais? Porque você vai fazer o quê? Nesse ano 3, você vai ter uma colheita maior do que na sacola de 7 litros, do que na sacola de 4 litros. Ou seja, se você está colhendo mais, você está gastando mais, por exemplo, aqui com a colheita barra carregamento. Então, você recupera o seu investimento de forma antecipada. Então, vamos dar sequência aqui. No item C, insumos, nós temos aqui os mesmos gastos do ano 2 e ano 3, são idênticos quando a gente fala 4 litros e 7 litros. A parte administrativa também é exatamente igual. Compilando esses dados, pessoal, trabalhando com R$30 aqui o preço médio,
a gente trabalhou aqui com 20% para comércio barra 80% para indústria, nessa métrica de R$30 aqui. Nós temos aqui uma produtividade no terceiro ano com uma sacola de 4 litros de meia caixa, tá? E no terceiro ano, quando a sacola é de 7 litros, nós temos uma produtividade de 0,63 caixas por pé. Ou seja, isso faz com que aqueles 4,3% que o produtor investiu a mais no ano 1, ele recupere já no ano 3 e sobre ainda, né, 3,5%. Ou seja, o fato de uma sacola de 7 litros viés produtividade é igual retorno. O fato de uma sacola de 7 litros proporcionar a ele aqui algo entre 20% a mais de produção, no caso aqui nesse comparativo, ele já recupera o investimento, tá? E depois ao longo também aqui dos demais slides, a gente vai ver que o custo de uma muda, ela é irrisório na vida de um pomar, porém o retorno que ela pode lhe dar é muito maior, tá? Então, a gente sempre brinca que seria o seguinte: você tem que ganhar uma corrida. Você tem pilotos do mesmo padrão, carro do mesmo padrão, todos com o mesmo circuito. Se eu quiser ganhar essa corrida, eu tenho que trocar o motor, tá, desse carro. Só que trocar o motor do carro custa muito, tá? Custa 50% do valor do carro. Aqui eu quero ter uma maior produtividade. O que eu tenho que fazer? Nós estamos demonstrando que nós temos que fazer. Eu tenho que mudar a minha muda. Eu tenho que optar por uma sacola maior, por exemplo. Isso custa muito pouco e gera um resultado muito maior. Então, são alguns detalhes, algumas conclusões que nós chegamos, que nos deixaram muito contentes. Ou seja, a gente consegue comprovar aqui, financeira e economicamente, que uma sacola maior, nesse caso aqui, ela gera, nesse período ora mencionado, um retorno muito maior e de forma muito antecipada para o investidor. Bom, isso em face do quê? Daquilo que nós falamos que seria a vantagem competitiva, tá? Então, o que é vantagem competitiva? Na questão aqui, a gente está aumentando a produtividade. Então, aqui, comparando uma sacola de 4 litros com uma sacola de 7 litros, nós temos aqui, em média, tá? Com base na expertise, nos dados aqui da empresa Citrograf, nós temos aqui, em média, 105, 106 frutos por planta, em média, versus 128 frutos por planta com uma sacola de 7 litros. Isto significa o quê? Um aumento direto de 20% na produtividade, tá? E a gente tem aqui, ó, uma sacola de 7 litros e uma sacola de 4 litros. Quanto maior esse sistema radicular, maior a capacidade de água, de nutrientes absorvidos pela planta. E isso faz o quê? Faz que ela seja mais robusta, tenha mais frutos, tenha mais copa, consequentemente maior produtividade. Tá ok? Então, mais frutos, né? Maior a colheita, maior o volume, tá? E assim como um todo. Então, nós, no caso aqui, só vimos vantagens quando nós trabalhamos com uma sacola de 7 litros, tá? E isso comprovadamente pelos números. Bom, mais frutos na colheita, isso gera mudas mais vigorosas, um maior desenvolvimento e volume de copa, como nós já explicamos aqui por conta da sacola de 7 litros, maior produção inicial de frutos, ou seja, produzindo antes esses frutos, por conta do sistema radicular, da composição que nós demonstramos aqui, eu consigo fazer com que o empresário, com que o produtor, ele recupere antes o valor investido, ele começa a ganhar antes, tá? O retorno mais rápido do investimento e, consequentemente, tudo isso gera uma vantagem competitiva. Qual que é a vantagem competitiva? Retorno é igual a produtividade, maior retorno, maior produtividade. Bom, então essa seria a nossa primeira análise. Primeiro estudo de caso, onde nós comparamos a sacola de 4 litros versus uma sacola de 7 litros com material e genética EAC. Aí nós andamos um pouquinho mais. O que seria se andar um pouquinho mais?
nós não nos demos por satisfeitos em comparar só com a genética e a C. Nós fizemos o mesmo estudo comparando uma sacola de 4 litros com a genética e a C e com a genética Sete Lagoas, para a gente tentar quantificar e ponderar esses ganhos, essas variações, no viés econômico e no viés financeiro. A métrica de trabalho, pessoal, é a mesma, tá? Não tem mágica nenhuma aqui não, são dados reais, informações verídicas, chanceladas, comprovadas, e a fonte é o agranual. Então, mesma coisa, tem um espaçamento de 6 por 3, a densidade 555 e o preço médio aqui de R$30. Então, a gente fez o mesmo estudo de caso para a sacola de 4 litros com a genética e a C, porém, contudo e entretanto, agora não trabalhando mais com até o 3º ano. A gente caminhou um pouquinho mais. Nós fomos até o 8º ano, para ver o efeito e causa dessa variação nesses dois tipos de genética, Sete Lagoas e com a genética IAC, para ver o efeito e causa disso financeiramente no bolso do produtor rural. Então vamos lá. Sacola de 4 litros com a genética IAC. Então, nós temos aqui operações mecanizadas no ano 1, o custo, no ano 2, o custo, no ano 3 e do 4º ao 8º ano, valor anual investido pelo produtor. A mesma métrica de trabalho, tá? Operações mecanizadas, a gente trata trator como preparo do solo, a implantação, tratos culturais e colheita. Operações manuais, preparo do solo, implantação, tratos culturais e colheita. Depois, outro grande grupo, nós temos aqui insumos, fertilizantes, fitossanitárias, herbicidas. A muda, o custo do investimento, o valor do aporte para mudas aqui equivale a R$10 por muda para uma sacola com a genética IAC. Então nós teríamos aqui investimento de R$5.550 para aquelas 555 plantas. Tá? Outros insumos e gastos com administração do ano 1 ao ano 8. Então isso faz com que nessa análise, né, da sacola 4 litros para a genética IAC, haja um desembolso de um total de R$145.330 do ano 1 ao 8º ano para o produtor. Fazendo essa mesma análise para uma sacola de 4 litros com a genética agora Sete Lagoas, nós teremos aqui os mesmos moldes de trabalho, as mesmas métricas de trabalho, então operações mecanizadas, preparo do solo, implantação, tratos culturais e colheita. Operações manuais, preparo do solo, implantação, tratos culturais e colheita / carregamento. Tá? Com relação à colheita mecanizada e colheitas / carregamento para operações manuais, a variação, a gente vai ver depois, que é por conta da produtividade. Tá? Então, produzindo mais, eu gasto mais com colheita, colheita / carregamento. A mecanizada não, que é a mesma métrica, seja sacola de 4 litros genética IAC, seja sacola de 4 litros genética Sete Lagoas, porque você paga o valor ali por hectare. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui os insumos. Nessa questão aqui, a muda, o valor da muda equivale a R$ 11,50. Então, o desembolso ele é maior, em R$ 1,50 por planta, e depois a administração, o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, nesse cenário, onde nós temos aqui a sacola de 4 litros com a genética IAC, nós temos aqui um desembolso, um investimento de R$ 152.724, contra aqueles R$ 145.330 do estudo anterior. Pois bem, então, resumidamente, o que nós teríamos aqui então? Trabalhando com a sacola de 4 litros com a genética IAC, nós teríamos aqui então aqueles 145.330. A produção do ano 3, como nós vimos lá no primeiro estudo de caso, equivale a 50,50 caixas por hectare. E depois do ano 4 ao ano 8, nós temos aqui uma média de 12 caixas por hectare. Isso faz com que nós tenhamos, né, o produtor tem aqui um ganho de 148.861 trabalhando com a sacola de 4 litros
genética IAC. Compilando os dados da sacola de 4 litros com a genética Sete Lagoas, nós teremos aqui o quê? Aquele valor gasto, investido, né, o desembolso, de 152.724 contra uma produtividade ou uma receita pelo fato dessa genética ser diferenciada, de ser uma genética Sete Lagoas e não a genética IAC. Nesse caso, como demonstrado aqui, a produtividade ela sai de 0,50 por caixa, ela vai para 0,63 nesse período do ano 3, de 4 ao 8º ano, na média de 12 caixas, ela vai para 14,6 caixas. Ou seja, nós temos aqui, nesse período, nós saímos de uma rentabilidade, de um ganho de 148.861 para 191.923, ou seja, um aumento de quase 29% em termos de ganho, em termos de remuneração. Então você investe aí R$ 1,50 a mais por muda e ao final dos 8 anos você vê aí um aumento aí praticamente arredondando, de 29%. Então é algo extremamente significativo. Então por isso que nós falamos, né, no início da apresentação, que é algo que nos deixou muito contente, muito satisfeito, porque nós conseguimos aí provar tecnicamente, conceitualmente, financeiramente e economicamente que é viável nós mexermos em algo que representa tão pouco para o produtor, que no caso aqui seria a muda, e pode dar um retorno tão grande para ele pelo fato da sua produtividade ser maior. Bom, aqui pessoal, só para fechar, com relação às conclusões que nós tivemos desse estudo, tá? Bom, eu acho que é sine qua non, né? Tá bem claro que a produtividade é um fator preponderante para a tomada de decisão. Tá? Então o produtor tem que estar atento a isso, ele tem que buscar sempre aumentar a sua produtividade. Se ele conseguir isolar o risco, como nós demonstramos aqui, ou seja, o risco de uma muda IAC genética IAC, o risco é o mesmo de uma muda de material genético Sete Lagoas. Porém, ele tem um retorno muito maior, como foi demonstrado aqui. Depois, quanto maior a produtividade, maior o retorno, né? E volto a falar, em linhas gerais, a maior produtividade será determinada pela muda utilizada no processo de produção. Então, nós esmiuçamos lá aqueles 4 grandes grupos, né? A variável relevante que faz diferença tanto para mais como para menos é a variável muda. Então, essa variável muda tendo maior produção, você tem um maior retorno. E esse retorno você consegue de forma antecipada. Ao longo do processo de produção, isso é importante citar aqui, ó. Ao longo do processo de produção, da vida útil de um pomar, a muda, né, o valor investido na muda, ela representa menos de 1% do valor desembolsado. Então, não tem sentido você se privar desse material genético se ele custa, né, um valor insignificante, um percentual insignificante. Tá? Então, o produtor não pode colocar em risco, né, toda a sua rentabilidade por conta de apenas 1%. Volto a falar o caso do motor do carro. Lá o motor do carro é 50% do carro. Aqui não. Aqui o motor do pomar, no caso da muda, a variação de um material para o outro equivale a menos de 1% da vida útil. Então não teria por que não, né, investir nessa tecnologia. E por fim, é a muda, né, a grande responsável pela vantagem competitiva dentro do ciclo de produção, gerando um maior retorno financeiro ao produtor. Pessoal, então eu agradeço aí pela oportunidade, né, de estar comentando um pouquinho com vocês.